Hugo Mota trai o povo brasileiro mais uma vez. Agora ele está passando a boiada e colocando o kit aberração bolsonarista para votação. Esse projeto da blindagem é tão absurdo que a população brasileira deveria ir às ruas imediatamente para reagir a esse abuso de Hugo Mota. Veja, por exemplo, o que foi revelado por André Sadi, que atropelou, desmascarou Hugo Mota, que deveria estar agindo a serviço do povo brasileiro, mas está agindo a serviço dos bolsonaristas, pagando a conta de sua eleição para presidente da Câmara, que teve voto dos bolsonaristas. Veja o atropelo que André Sadi fez nele e também os outros jornalistas da Globo News. Bom, está acontecendo o que a gente antecipou aqui há algumas semanas, né? O Hugo Mota está pagando duas faturas, uma pela eleição dele, a presidência da Câmara dos Deputados, e a segunda, a fatura por retomar o comando da Câmara depois do motim dos bolsonaristas. É disso que se trata esse pacotão que o Congresso está entregando para o povo brasileiro. É um escárnio que a gente está vendo, né? Os bolsonaristas, o Centrão, com o aval do Hugo Mota, um acordo foi fechado no gabinete do Lira, na sala do Lira, com 5 líderes, entre eles o líder do PL, o deputado Sócio Cavalcante, estava lá o PSD, o PP, progressistas, e eles saíram de lá com esse pacote e comunicaram ao Hugo Mota. É tão absurdo, é um teatro de absurdo que a Câmara está vendendo para a sociedade. Essa proposta prevê, por exemplo, voto secreto para votação de prisão de parlamentar, aval do Congresso Nacional para abrir ação penal. Eu até brinquei e falei, eu vou falar, mas é tão absurdo que talvez isso não passe. Mas não tem. O Congresso, ele tem coragem de sobra. Eu achei que tivesse um pouco de bom senso, mas aparentemente eles estão mais preocupados em se salvar do que entregar mudanças. Eu acho que eles criaram um mantra ali, com total perdão no trocadilho, mas assim, ninguém solta a mão de ninguém. Se vocês quiserem esse pacote da blindagem, vai todo mundo junto. Foi isso que os deputados me disseram semana passada em Brasília. Porque eu falei aqui, esse texto não está enterrado, ele está adiado. Isso. Uhum. Não tem essa história de deixar para lá. Não existe isso com proposta que blinde ou que beneficie parlamentares. Eles esperam o melhor momento, eles esperam o ambiente, a poeira baixar. E dão bote. E também, exatamente. Né? E a gente disse aqui, vão esperar o julgamento do Supremo. Está acontecendo tudo. Não tem nenhuma surpresa. Se quem está surpreso é porque está desatento. Eles estão falando o que eles vão fazer. Concordo com você sobre a falta de transparência do que eles vão fazer lá dentro do plenário, mas não do que eles planejam fazer para não. Sim. Assim, tá totalmente exposto. É um tapa na cara da sociedade. A estratégia é o seguinte: votam ali a PEC da blindagem, tem acordo para todo mundo, principalmente o Centrão, que quer a aprovação dessa PEC das prerrogativas, vão tentar mostrar assim, não, olha, nós mudamos o texto, agora a abertura de inquérito não fica mais dependendo de aval do Congresso, não é tão blindagem assim, vai diminuir um pouco, mas continua sendo uma blindagem ali a favor. Não vai ser tão exagerado quanto estava sendo previsto anteriormente, mas continuará sendo uma blindagem. E aí, anistia. Bom, anistia é um tema basicamente da oposição que o Centrão havia abraçado. E agora o Centrão começou a perceber que não dá para enfrentar o Supremo Tribunal Federal. O Centrão percebeu o seguinte, olha, aprovar uma anistia ampla, geral e restrita neste momento é um confronto direto com o Supremo e com o país, né? Isso vai gerar desgaste para o Centrão, porque a gente viu o Datafolha mostrando que a maioria da população brasileira é contra uma anistia e é a favor da prisão de Bolsonaro. Ou seja, na linha do que vem defendendo o Supremo e do que julgou o Supremo Tribunal Federal. Então, qual que deve ser a estratégia a partir de agora? Eles colocam em votação a urgência do projeto da anistia, derrotam essa urgência e logo em seguida anunciam que vão buscar uma outra proposta, que é exatamente a proposta que está sendo elaborada pela equipe de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, prevendo a redução de penas não só para os golpistas do dia 8 de janeiro, mas também para aqueles que foram condenados no núcleo crucial. Como é que seria essa redução da pena para o núcleo crucial? Aquele que inclui Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, esses que foram condenados na semana passada, Almirante Garnier. É você unificando aqueles crimes de tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito, ficando só um. E com isso você reduz ali, não dá para saber exatamente o percentual, mas você pode ter uma redução significativa até da pena de prisão. Por exemplo, Bolsonaro, que foi punido por 27 anos e 3 meses, pode cair de repente para 20 anos. Ele cumprindo 1/6 da pena, 20, menos de 3 anos e pouco que ele ficaria em prisão realmente. Então, seria algo que beneficiaria, Camila, até o núcleo crucial.
E essa proposta que estava sendo costurada por Davi Alcolumbre, numa negociação com Hugo Mota, seria levada para a Câmara e começaria a ser votada, como disse a Marina, na Câmara dos Deputados. E pode ser votado ainda nessa semana e ser enviada rapidamente para o Senado, e aí você encerra o debate sobre a anistia, tira a anistia do lado. Quem foi condenado pelo Supremo vai continuar condenado, mas você prevê uma redução de pena. Algo que ministros do Supremo concordam. Eles acham que se é para fazer algo que seja aceitável, esse é o caminho. Isso abarca o ex-presidente de alguma maneira? Sim, porque você, como em benefício do réu, você pode retroagir. Uma lei que é em benefício do réu pode retroagir. Para prejudicar o réu não pode retroagir, mas em benefício do réu pode retroagir. Vai ser o Congresso que vai aplicar essa redução de penas? Não. O Congresso muda a legislação e aí alguém entra, a defesa de Bolsonaro, a defesa dos réus, entram no Supremo pedindo, olha, tem uma nova legislação, eu queria que essa legislação fosse contemplada para o meu cliente. E aí o Supremo vem, analisa e aplica porque mudou a lei. E ele vai e aplica essa nova legislação e você pode reduzir a pena. E o governo Trump ameaçou o Brasil mais uma vez. O Globo News expôs a safadeza do governo Trump vindo para cima do nosso país mais uma vez, ameaçando novas sanções após a condenação de Jair Bolsonaro. Olha só o que foi revelado ao vivo na Globo News. De onde sai essa ameaça, né? Quem é essa figura no governo Trump para dizer, olha, daqui a pouco vai vir uma resposta ao que o Supremo brasileiro condenou Bolsonaro? Marco Rubio é secretário de Estado dos Estados Unidos, é o chefe da diplomacia americana. Antes de ser secretário de Estado, ele foi senador pelo Partido Republicano por 12 anos e também foi da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Uma figura que acompanha bastante política externa da América Latina. Os pais dele foram imigrantes, saíram de Cuba na época do Fulgêncio Batista, ainda não era a ditadura do Fidel, imigraram para os Estados Unidos, mas ele sempre acompanhou bastante, né? Da Flórida, sempre teve aquele perfil contrário às esquerdas da América Latina, fala espanhol tão bem quanto ele fala inglês, entende português, tem muita conexão com a direita do continente latino-americano como um todo, inclusive no Brasil. Alguns pontos que chamam a atenção. Ele fala do Bolsonaro, mas você vê que ele insiste muito na questão das empresas americanas. E mais uma vez, como sempre ocorre em qualquer declaração do Trump ou do Marco Rubio, a gente não escuta o nome do presidente Lula, sempre focado no judiciário, no STF. Isso já ocorre. O Trump nunca falou o nome do Lula, porque a prioridade é no STF, a forma como eles encaram. Talvez acreditem mesmo que haja esse ativismo jurídico no Brasil, que isso é que eles veem todo o problema ali no judiciário. Eles não enxergam, o que tudo indica, o presidente Lula como um problema. Se enxergassem, teriam mencionado. A gente já está chegando no mês de outubro. O Trump assumiu a presidência em janeiro. Desde janeiro ele não falou o nome do Lula. É algo que chama muito atenção. Ele fala o nome de uma série de lideranças e o Marco Rubio tão pouco. É sempre no Alexandre de Moraes. E também porque tanto Paulo Figueiredo quanto o deputado Eduardo Bolsonaro, eles também têm um foco muito grande no ministro Alexandre de Moraes e no STF. O foco deles não é no Lula, tanto que inicialmente eles não queriam as tarifas contra o Brasil. O foco sempre foi na lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O Trump, a parte do tempo que ele dedica ao Brasil, sabe, é algo que não está no radar do Trump o tempo todo. O Rubio não. O Rubio pensa no Brasil, sim. A América Latina é uma região que ele se interessa e muito, com uma conexão muito grande com a direita latino-americana.